Olá! Nesse vídeo nós vamos apresentar um projeto de uma mão robótica com assistente de voz por IA. Inicialmente, a ideia era o desenvolvimento de mãos robóticas que traduziriam sons e vozes para Libras, facilitando a interação de surdos com o mundo à sua volta. Mas para a realização de uma ideia assim, seria necessário alta amplitude de movimentos, como pode ser visto principalmente nas letras J e Z. Um dos estudos mais avançados na área conseguiu ilustrar todo o alfabeto de ACL, a língua de sinais dos Estados Unidos, mas foi um projeto de alta complexidade. Logo, devido a limitações mecânicas, a representação de Libras se torna inviável para a nossa realidade. Assim, decidimos desenvolver uma versão simplificada que interpreta a sua voz e responde com sinais específicos. Bom, a partir disso, a gente partiu para a determinação do protótipo utilizado. A nossa ideia é que, além do movimento dos dedos, a gente também tenha a rotação de pulso na nossa mão robótica. Nesse próximo vídeo, a gente pode observar um projeto que a gente teve como inspiração funcionando, e apenas com esse incremento de rotação do pulso, a gente consegue aumentar muito, de forma muito significativa, a quantidade de símbolos e de movimentos que a gente consegue representar com a mão robótica. Já na parte de software, a gente tem uma sequência de passos que a gente deve cumprir para o funcionamento adequado do nosso projeto. Inicialmente, a gente espera que o usuário ele se comunique por meio de voz com o aplicativo, que vai receber esse áudio do usuário e vai transcrever para um texto. Esse texto vai ser enviado para uma inteligência artificial que, com base num banco de dados de sinais pré-definidos, vai definir uma melhor resposta para aquela fala do usuário. E, por fim, essa decisão tomada pela inteligência artificial vai ser enviada para a mão robótica por meio de sinais para o movimento dos dedos e do pulso, para que a mão robótica faça os movimentos que foram pré-definidos pela inteligência artificial. Então, a nossa ideia é que a pessoa se comunique, ela fale e a mão responda o que ela recebeu ali, né? Então, um exemplo muito simples para ficar fácil de entender é, por exemplo, se o usuário falar oi com a mão, ela pode, por exemplo, responder com um aceno. Então, a mão não necessariamente vai traduzir o que a pessoa falar, vai ser um tipo de comunicação. Falando um pouco dos materiais que vamos utilizar no projeto, a gente vai trabalhar com o Arduino Uno R4, que é um Arduino que tem integrados módulos Bluetooth e Wi-Fi. Nós vamos utilizar o módulo Bluetooth para fazer conexão com o aplicativo. 6 servos motores, que vão ser responsáveis pelo movimento das mãos, dos dedos e do pulso. A impressão 3D em material PETG, que é essa impressão que está aqui no canto, inclusive essas daqui são as nossas peças. Fios de nylon para fazer a conexão entre a ponta dos dedos e o motor. Fonte externa para alimentação dos motores. Jumpers para conexões eletrônicas e parafusos para conexão das peças da impressão. Molas, elas vão ser utilizadas na ponta dos dedos para dar mais flexibilidade. A previsão de custos é que o Arduino Uno R4 ficou em R$200, os 6 servomotores ficou em média em R$300, a impressão 3D 550, fio de nylon R$5, fonte externa 15, parafusos e molas 35, dando um total de R$1.105, podendo baratear bastante na impressão 3D, só que nós fizemos com um laboratório próprio. Agora eu vou detalhar as tecnologias que vão ser utilizadas para que esse projeto saia do papel. A primeira delas é a interação com o usuário, que vai ser um aplicativo mobile, que ele tem a função de ouvir a pergunta do usuário, a interação do usuário com a mão. Então, esse aplicativo tem com a aparência de um chatbot ou de um aplicativo de mensagens do dia a dia. Então, o que vai acontecer aqui vai captar o áudio, vai transformar o áudio em texto e esse texto vai ser enviado para o servidor. O servidor é um programa em Python que vai capturar esse texto, vai utilizar de IA para interpretar esse texto e vai mapear com as posições cadastradas no nosso banco de dados. Então, ele vai identificar qual que é a melhor resposta para essa pergunta que foi realizada, a partir das possíveis respostas que temos no nosso banco de dados. E a última etapa das tecnologias é em relação ao controle de hardware e de baixo nível, que vai ser feita a partir de um Arduino R4 Uno Wi-Fi,
que ele tem a função de receber o sinal que foi enviado pelo programa em Python e transformar isso em posições dos servomotores. E ele vai enviar essas posições para os servomotores realizarem os movimentos e ser possível realizar na mão física. Então ele tem a função de ser o microcontrolador de toda a lógica de movimento e temporização da mão para que os movimentos sejam naturais e seja possível interpretar uma resposta. O resultado que a gente quer entregar é um protótipo funcional e de baixo custo, que vai ser possível realizar comunicações com sinais. É isso, gente. Obrigado.